Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronald e agora a gente começa a aula da segunda série, módulo 3, frente A, apostila 2, beleza? A gente vai falar de mistura de soluções. Bora para a aula? Teve alguma das turmas que eu já dei esse conteúdo e outras não. Não tem problema. Eu falo de mistura de soluções agora, resolvemos 2 exercícios, depois eu indico para vocês na trilha que está aqui os outros exercícios para você fazer. Vamos lá então? Aqui ó. Começando a falar sobre mistura de soluções. Muita atenção, porque antes de mais nada você precisa entender uma coisa. Quando se fala de mistura de soluções, existem casos, né? E você precisa saber em qual dos casos você está. Veja, quando se fala de mistura de soluções, existe mistura de soluções de mesmo soluto, ó, de mesmo soluto. Também existe mistura de soluções de solutos diferentes. Ok? Quando se fala de mistura de soluções de solutos diferentes, existe aqui solutos diferentes sem a ocorrência de reação química, então sem a presença de uma reação química, ou mistura de soluções de solutos diferentes com reação química. Então, se você observar, são 3 casos diferentes de mistura de soluções. Vou chamar aqui, ó, primeiro caso, mistura de soluções de mesmo soluto. Segundo caso, mistura de soluções de solutos diferentes sem ocorrer reação química. Terceiro caso, mistura de soluções de solutos diferentes com a ocorrência de reação química. Por exemplo, você mistura solução de sal de cozinha com solução de sal de cozinha. É o primeiro caso, mesmo soluto. Você mistura uma solução de sal com açúcar. Lembra quando se faz soro caseiro, que põe sal e põe açúcar? Sal e açúcar não reagem entre si. Então, fazer soro caseiro é um caso 2 aqui, ó. Mistura de soluções sem reação química. E se você misturar soluções de um ácido com uma base? Aí o que acontece? Todo mundo sabe que ácido reage com base formando sal mais água. Aí você está no terceiro caso. Mistura de soluções de solutos diferentes com reação química, beleza? O que a gente vai fazer agora é estudar o primeiro caso desses 3 que a gente está falando. Mistura de soluções de mesmo soluto. É nesse caso, especificamente, mistura de soluções de mesmo soluto, que a gente vai estudar e vai comentar agora, beleza? Dá uma olhada aqui, ó. Então, nesse nosso primeiro caso, o mesmo soluto está presente em ambas as soluções. Veja, aqui ó, eu tenho um becker contendo uma solução verdinha, bonitinha, e aqui eu tenho outro becker contendo outra quantidade de outra solução, só que o soluto é o mesmo. Se na primeira tiver dissolvido ácido sulfúrico, na segunda tem dissolvido ácido sulfúrico, mesmo soluto, certo? Como que a gente procede para entender como calcular a concentração final quando você mistura soluções de mesmo soluto? Você vai entender o seguinte, ó, vamos lá para você observar direitinho lá no recipiente. Veja, nesse recipiente aqui, cada bolinha dessa daqui, ó, eu vou chamar de solução A, aqui eu vou chamar de solução B e aqui eu vou chamar de solução final. Nesse recipiente, ó, cada bolinha dessas aqui vai representar uma partícula do soluto. Veja, essa partícula pode ser um mol, essa partícula pode ser uma unidade de massa, é uma unidade de soluto. Dá uma olhada aqui, por favor, ó. Aqui nós temos quantas partículas do soluto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos pensar primeiro da seguinte maneira. Cada bolinha dessa daí se refere a 1 grama de soluto. Se eu tenho 10 bolinhas aqui e 5 bolinhas aqui, quando você mistura as duas soluções no mesmo copinho, você concorda comigo que as 10 bolinhas do primeiro copinho e também as 5 bolinhas do segundo copinho vão parar todos lá no terceiro copinho, que é o copinho onde você colocou a resultante da mistura, a mistura dos dois juntos? Pois é. Então, daí nós partimos uma linha de raciocínio. Qual a linha de raciocínio? Ora, eu posso afirmar que a quantidade, olha aqui, ó, a quantidade de soluto, lembra que índice 1 representa soluto, da solução A mais a quantidade de soluto
da solução B somados dá a quantidade de soluto da solução final. Então, olha só, se você, de repente, está medindo a quantidade em mols, eu posso afirmar o seguinte, que o número de mols de soluto na solução A mais o número de mols de soluto na solução B é igual ao número de mols de soluto na solução final, ok? Então, é só você raciocinar assim. A quantidade de soluto se soma para dar lá a solução final, certo? Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar o volume da solução A de VA. Vou chamar o volume da solução B de VB. Ora, é fácil de você perceber que o volume da solução final é o volume da solução A mais o volume da solução B. Beleza? Primeira observação já importante. Outra coisa aqui, ó. Se eu estiver considerando, por exemplo, concentração molar, ora, a concentração molar da solução A e aqui a concentração molar da solução B, quanto vai valer a concentração molar da solução final? Como eu determino a concentração em mols por litro da solução final? Presta atenção aqui, ó. Bom, nós partimos do seguinte raciocínio, olha, a quantidade de soluto da solução A mais a quantidade de soluto da solução B te dá a quantidade de soluto da solução final. E se essa quantidade estiver sendo medida em mols? Ora, seria o número de mols de A mais o número de mols de B é igual ao número de mols da solução final. Vamos escrever isso? Ó, posso afirmar que o número de mols de soluto da solução A mais o número de mols de soluto da solução B é igual ao número de mols de soluto da solução final. Beleza? Mas veja, quando a gente determina o número de mols de soluto, eu vou colocar aqui como rascunho e depois eu vou ter que apagar, tá? Olha só. Lembra que concentração molar de uma solução é o número de mols de soluto pelo volume da solução em litros? Se eu passar isso para o lado de lá multiplicando, vai ficar assim, ó. Número de mols de soluto é a concentração vezes o volume. Então, onde eu tenho número de mols de soluto de A, eu posso substituir por concentração vezes volume. Onde eu tenho número de mols de soluto de B, eu substituo por concentração vezes volume. E a mesma coisa para a solução final. Portanto, essa equação passa a ter um outro formato. Ela vai ficar assim, ó. Olha, concentração molar da solução A vezes volume de A mais a concentração molar de B vezes o volume de B é igual a concentração molar da solução final vezes o volume da solução final. Com essa equação aqui, ó, você resolve qualquer questão de mistura de soluções, desde que a questão envolva as concentrações em mols por litro. Beleza? A mesma coisa acontece se você tiver a concentração medida em gramas por litro, concentração comum. Por exemplo, aqui, ó, eu vou chamar a concentração da solução A de CA. Essa concentração C é dada em gramas por litro. Ó. Enquanto essa é dada em gramas por litro, a de cima é dada em mols por litro, que foi a que a gente acabou de fazer. A concentração aqui eu vou chamar de CB e a concentração aqui eu vou chamar de C final. Ok? Portanto, ó, no caso da massa, se eu considerar que cada bolinha dessa representa, por exemplo, 1 grama de soluto, eu posso afirmar o seguinte, ó, a massa de soluto da solução A mais a massa de soluto da solução B é igual à massa de soluto da solução final. É fácil de você perceber. Olha aqui, ó. Se cada bolinha dessa representa 1 grama, aqui são 10 gramas, aqui são 5 gramas. Quando tudo isso e tudo isso vier parar no copinho resultante, nós vamos ter aqui 15 gramas ou 15 bolinhas do soluto, né? Então, cada bolinha representa 1 grama. Lembra que concentração comum é massa de soluto pelo volume da solução em litros? Se eu passar isso para o lado de lá multiplicando, vai ficar assim, ó. A massa de soluto é C vezes V. Então, no lugar de massa de soluto da solução A, eu troco por C vezes V. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Aí eu monto uma outra equação, ó. Concentração comum da solução A vezes volume de A mais
concentração da solução B vezes volume de B é igual a concentração da solução final vezes volume da solução final. Com essa mesma equação, você resolve qualquer questão de mistura de soluções de mesmo soluto, desde que a concentração esteja em gramas por litro. Se você estiver raciocinando, por exemplo, com porcentagem massa, ó, vou chamar isso aqui de porcentagem massa da solução A, errei a grafia aqui, ó. Porcentagem massa da solução A, aqui porcentagem massa da solução B e aqui a porcentagem massa da solução final, né? Se eu estiver raciocinando com porcentagem massa, eu também posso falar o seguinte, que a massa de soluto da solução A mais a massa de soluto da solução B é igual à massa de soluto da solução final. Da mesma forma, a gente pode dizer o seguinte, que a porcentagem em massa do soluto da solução A vezes o volume de A mais a porcentagem em massa da solução B vezes o volume de B é igual à porcentagem em massa da solução final vezes volume da solução final. Então você percebe que a equação que a gente utiliza para falar de mistura de soluções de mesmo soluto é praticamente a mesma para os três tipos de soluções, ó, para os três tipos de concentrações. Ó. Concentração molar de A vezes VA mais molar de B VB é igual a molar final vezes V final. Aqui, se você estiver trabalhando com concentração comum, medida em gramas por litro. E aqui, se você estiver trabalhando com a concentração em porcentagem, porcentagem em massa ou porcentagem em volume. Só uma observação antes da gente ir para os exercícios. Lembra que eu falei para vocês que em soluções dá para resolver tudo por fórmula ou por regra de 3? Aí, nesse caso, quando se fala de mistura de soluções, diluição e mistura, tá? Quando se fala de diluição e mistura de soluções, eu aconselho você a resolver por fórmula. Primeiro porque é fácil, segundo porque ganha tempo, tá? E como vocês vão fazer concursos públicos, vestibular, Enem, esse tipo de coisa, é importante você saber administrar o seu tempo. Tempo é importante demais. Então, resolvendo por fórmula, você resolve talvez em uma linha. Além do que nas provas a gente quase não tem espaço para resolver. Então, é muito mais prático, nesse caso, resolver por fórmulas. E fácil também de fazer. Bora comigo para a primeira questão? Olha aqui, ó. A primeira questão que eu vou resolver, na verdade, são duas questões da lista que eu coloquei na trilha para vocês. É só você baixar aqui. Essas questões são as questões 7 e 8, porque cada uma faz uma pergunta diferente, ó. E a questão envolve a seguinte pergunta, ó. Deixa eu pegar uma amarelinha aqui para a gente grifar. Essa questão relaciona-se com a solução obtida pela mistura de 200 ml de solução meio mol por litro de ácido nítrico e 300 ml de solução 0,2 mols por litro do mesmo ácido. Então, veja, mistura soluções de mesmo soluto. Primeira pergunta dele, quantos mols de ácido há na solução final? Na verdade, essas duas questões perguntam o seguinte, quantos mols do ácido há na solução final e qual é a concentração molar da solução final? A gente resolve as duas, beleza? Aqui, ó. Bom, vamos fazer o seguinte, veja. Eu tenho aqui, esse recipiente representa a minha primeira solução, que eu vou chamar de solução A. Esse aqui representa a solução B e esse aqui representa a solução final. A solução A tem um volume de 200 mililitros e a concentração dela é meio mol por litro e ela é de ácido nítrico HNO3. A segunda solução tem um volume de 300 mililitros, ó. 300 mililitros, eu estou tirando as informações daqui, ó. Daqui. Solução A e solução B, beleza? Bom, 300 mililitros. A concentração é 0,2 mols por litro. E a solução também é de ácido nítrico, mesmo soluto. A solução final, claro, também vai ser de ácido nítrico, né? O volume da solução final vale quanto? Ora, 200 mais 300 dá 500 mililitros. Como eu falei para vocês, a aditividade de volume. Vamos determinar aqui a concentração molar da solução final de ácido nítrico. Como eu faço isso? É mistura de soluções de mesmo soluto. Como está falando de concentração molar,
eu posso afirmar o seguinte, ó, a concentração molar da solução A vezes o volume dela, mais a concentração molar da solução B vezes o volume dela, é igual à concentração molar da solução final vezes o volume da solução final. Beleza? Substitui os dados, ó. Concentração molar da solução A, 0,5 mols por litro. Coloque as unidades, é importante. Vezes volume da A, 200 mililitros. A pessoa pode colocar em ml? Coloca e no final você vai perceber se pode ou se não pode. Tá aqui. Mais concentração molar da B, vale quanto? 0,2 mols por litro. Vezes volume da B, 300 mililitros. Que é igual à concentração molar da solução final, que é o que eu quero descobrir, vezes o volume da solução final, que é 500 mililitros. De cara aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. Posso simplificar mililitros com mililitros com mililitros. Então, eu poderia ter colocado o volume em ml. Você pode, na verdade, colocar o volume em qualquer unidade de medida, desde que todos eles estejam na mesma unidade, porque aí você simplifica, certo? Fica mais fácil. A resolução da questão encurta, né? Fica com atalho. Ó, aqui, 0,5 vezes 200 vai dar 100. 100 o quê? Mols por litro. Mais, aqui, 0,2 vezes 300 vai dar 60. 60 o quê? Mols por litro. Isso é igual à concentração molar final, que multiplica 500. Se eu passar o 500 dividindo, vai ficar assim, ó. A concentração molar final da solução vai dar o resultado de 100 mais 60, isso dividido por 500, ok? Bom, então na verdade ficou 160 dividido por 500. E 160 dividido por 500 te dá a concentração molar final de 0,32 mols por litro. Então, 0,32 mols por litro é a concentração molar da solução final. E isso você já responde a questão número 8, é só você ir lá na lista e pegar. Essa questão aqui, que seria a 7, perguntou quantos mols do ácido há na solução final. Ora, para a solução final, veja, a concentração dela é 0,32 mols por litro. O que significa isso? Ora, significa que em 1 litro, ou seja, 1000 mililitros de solução, nós teríamos dissolvidos 0,32 mols do soluto. Qual é o soluto? O ácido nítrico, HNO3. Como a solução final tem um volume de 500 ml, ora, se eu tenho um volume de 500 mililitros de solução, esse valor X aqui, ó, vai me dar quantos mols existe dissolvido na solução final, que foi o que ele perguntou, certo? Portanto, esse X aqui, ó, vai dar, ó, 500 mililitros vezes 0,32 mols dividido por 1000 mililitros. Aqui eu já posso simplificar, ó, a unidade ml com ml, 2 zeros com 2 zeros, 5 por 10 deu 2 aqui embaixo, então vai ficar 0,32 dividido por 2. 0,32 dividido por 2 vai dar um resultado final de aproximadamente 0,16 mols de soluto, que é o ácido nítrico HNO3. Beleza? Então resolvemos já duas questões. Uma pediu a concentração da solução final e a outra pediu o número de mols de soluto na solução final. Essa questão é da Estadual de Londrina. Vamos lá para a próxima? Aqui, ó. Próxima questão, questão número 4, essa eu coloquei da UFOP, certo? Olha o que diz a questão número 4, ó. Importantíssima, presta muita atenção nessa questão número 4, ó. 100 mililitros de uma solução 0,6 mols por litro de cloreto de bário BaCl2, adicionaram-se, vou pegar outra cor aqui, adicionaram-se 100 mililitros de solução 0,4 mols por litro de nitrato de bário
BaNO3, 2. A concentração dos íons presentes na solução final em mols por litro é... Veja, qual é a pergunta do examinador? Ele quer a concentração dos íons presentes na solução final em mols por litro. Quais íons? O cátion, bário 2+, o ânion, cloreto, e o ânion, nitrato, certo? Ah, professor, mas você não falou que a gente ia estudar a mistura de soluções de mesmo soluto? Calma que você vai entender. Olha aqui, ó. Bom, vou chamar a solução A, essa aqui vai ser a solução A, ó. Vou chamar de solução A solução de cloreto de bário. Então, o soluto aqui é BaCl2. O volume dele é de 100 mililitros e a concentração é 0,6 mols por litro, ó. 0,6 mols por litro. Essa solução aqui vai ser a solução B. Ela é de quê? Ela é de nitrato de bário, BaNO3, 2. O volume dela é de 100 mililitros também, né? 100 mililitros. E a concentração é 0,4 mols por litro, ó. 0,4 mols por litro. Para a solução final, que vai ser essa daqui, o volume da solução final, você já sabe, 100 mais 100 vai ser de 200 mililitros. E ele quer as concentrações da solução final. Então, eu quero saber, nessa solução final, qual é a concentração mols por litro de bário, tá aqui. Quero saber, para essa solução final, qual é a concentração em mols por litro de ânion cloreto. E quero saber, para essa solução final, qual é a concentração em mols por litro do ânion nitrato, NO3-. Beleza? Vamos lá, então. A primeira coisa que você vai ter que fazer é descobrir, na solução A e na solução B, qual é a concentração de cada íon presente no meio. Como eu vou fazer isso? Olha aqui, ó. Vou começar primeiro pela solução A, certo? Para a solução A, vou colocar a resolução de preto, ó. Nós temos o sal, que é o cloreto de bário, BaCl2. O que acontece com o BaCl2 quando você joga ele em água? Por ser um sal, ele dissocia em meio aquoso, produzindo bário mais 2 aquoso mais o ânion Cl- aquoso. Verifica se essa equação está balanceada. Está? Não, não está não. Aqui, ó. Para balancear, um bário, 2 cloros, 2 cloros. Agora sim eu tenho a equação balanceada. E a equação balanceada me diz a seguinte informação. Olha, para cada mol de cloreto de bário, nós teremos 1 mol do cátion bário em solução aquosa e 2 mols de Cl- em solução aquosa. Tá aí os dados da equação balanceada. A solução A, ela tem uma concentração de 0,6 mols por litro deste sal. Então, se o sal foi colocado na concentração de 0,6 mols por litro, se eu colocar aqui um valor X e se eu colocar aqui um valor Y, X me dá a concentração do cátion bário na solução A, Y me dá a concentração do ânion cloreto na solução A. Ora, esse X aqui vai dar quanto? 0,6 vezes 1. Então, 0,6 mols por litro de cátions bário mais 2. E o valor Y me dá a concentração de cloreto. 0,6 vezes 2 vai dar 1,2 mols por litro de ânions cloreto Cl-. Beleza? Tudo bem? Toma uma aguinha aqui que a garganta secou. Pronto. Então aqui nós descobrimos para a solução A, que é aquela que eu grifei lá no texto de amarelo, ó, para a solução A, quanto vale a concentração de cada um de seus íons. Eu vou fazer a mesma coisa agora para a solução B. Só que a solução B é de um outro soluto. Qual que é o soluto agora? Nitrato de bário, BaNO3.
NO3, 2. Quando em meio aquoso, ele dissocia, produzindo bário mais 2. Aquoso mais o íon nitrato, NO3, menos aquoso. Beleza? Verifica se essa equação está balanceada. Não está, não. Para balancear, ó, um bário, dois íons nitratos. Agora ela está balanceada. E balanceada, ela nos conta a proporção em mols. Portanto, ó, 1 mol de nitrato de bário, quando em meio aquoso produz 1 mol de cátions bário, mais 2 mols de ânions nitrato. Como a solução B foi formada por uma concentração do sal de 0,4 mols por litro, ó, 0,4 mols por litro é a concentração do sal nitrato de bário. Logo, se a concentração do sal é 0,4 mols por litro, eu vou chamar a concentração de bário aqui de X' e a de nitrato de Y', ok? Esse valor X' vai dar quanto? 0,4 vezes 1, 0,4 mols por litro de bário mais 2. E esse valor Y', que é a concentração de nitrato, vai ser 0,4 vezes 2, 0,8 mols por litro de íons nitrato NO3-. Ok? Então, observe agora a seguinte situação. Nós temos a concentração de cada íon presente no meio, certo? Veja, na solução A, essa solução aqui, ó, é o que nós grifamos lá no texto de verdinho, ó. Então, essa aqui são as informações da solução B, beleza? Veja, agora eu quero que você entenda o seguinte, ó, vou pegar um laranja aqui. Na solução A, existe o cátion bário dissolvido, ó, tá na concentração de 0,6 mols por litro. Na solução B, também existe o cátion bário dissolvido, tá aqui, ó, na concentração de 0,4 mols por litro. Quando ele pergunta aqui a concentração de bário na solução final, responde para mim uma coisa. Existe bário na primeira? Sim. Existe bário na segunda? Sim, também. Logo, para que eu calcule a concentração de bário na solução final, eu estou agora fazendo uma mistura de soluções de mesmo soluto. Bário e bário presente nas soluções A e B. E se eu estou falando de mistura de soluções de mesmo soluto, para o cátion bário eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui, concentração molar de bário na A vezes volume de A, mais concentração molar de bário na B vezes volume da B é igual a concentração molar final vezes volume final, certo? Substituindo aqui, ó, concentração molar de bário na solução A, 0,6 mols por litro, vezes volume da A, 100 mililitros. Isso mais concentração molar de bário na B, é 0,4. Então aqui vai ser 0,4 mols por litro, vezes volume da B, 100 mililitros também, que é igual à concentração molar final, que é o que eu quero descobrir, vezes o volume final, que vale 200 mililitros. Por que 200, Ronald? 100 mais 100, né? Aqui, ó, simplifica a unidade de volume, a unidade de ml. Então, esse cálculo agora facilitou bastante. Ficou assim, ó. Concentração molar da solução final vai ser, ó, 0,6 vezes 100 vai dar 60, mais 0,4 vezes 100 vai dar 40. E o 200 passa dividindo. Então, isso aqui tudo dividido por 200. E esse resultado vai sair em mols por litro. Portanto, a concentração molar de bário mais 2 na solução final vai dar 60 mais 40, 100. 100 sobre 20, 100 sobre 200 vai dar meio mol por litro. Então, já temos a concentração de bário 2 na solução final e ela vale meio mol por litro. Beleza? Então, para o caso do íon bário, nós fizemos uma mistura de soluções de mesmo soluto. Tem bário na primeira, tem bário na segunda. Eu estou analisando íon
por íon, ok? Só que agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos determinar a concentração de íon cloreto. Agora chegou a hora de analisar o íon cloreto. Veja, existe cloreto na primeira solução, que é a solução A. Aqui, ó, ele está numa concentração de 1,2 mols por litro. Mas não existe cloreto na solução B. Se existe cloreto na A, mas não existe na solução B, quando eu misturei esses dois conteúdos no mesmo copinho para obter a solução final, você concorda comigo que o cloreto foi diluído? Aumentou o volume, diminuiu a concentração. Portanto, ó, para o cloreto, foi uma diluição de soluções. Se está diluindo, a concentração molar da solução A, que tem cloreto, é a solução A, vezes o volume da A é igual à concentração molar final vezes volume da solução final. Lembra que essa é a equação para a diluição de soluções? Concentração molar de cloreto na solução A, 1,2 mols por litro, vezes volume da A, vale quanto? 100 mililitros. É igual à concentração molar final, que é o que eu quero descobrir, vezes o volume final, que é 200 mililitros. Cancela a unidade de volume, ó, mililitros com mililitros, aí a solução final vai ter uma concentração final de cloreto que vale quanto? Vamos ver. Aqui, ó, 1,2 vezes 100 vai dar 120. 120, isso em mols por litro, né? Dividido por 200. Ora, 120 dividido por 200, posso até simplificar um zero com zero aqui, ó. Deu 12 dividido por 20. 12 por 2 é 6. Então, 12 dividido por 20 vai dar 0,6. Então, a concentração molar final do ânion cloreto vai ser 0,6 mols por litro. Então, aqui, ó, concentração final de cloreto, 0,6 mols por litro. E, finalmente, a gente vai determinar agora a concentração do íon nitrato. Deixa eu pegar uma outra cor diferente aqui, ó. Vou pegar esse roxo aqui, ó. Veja, não existe nitrato na solução A, mas existe o ânion nitrato aqui na solução B. Portanto, quando você misturou o conteúdo desse recipiente com o conteúdo desse recipiente, o ânion nitrato foi diluído de novo. Então agora, para calcular a concentração de íon nitrato, eu vou proceder como diluição de soluções. Por falta de espaço, eu vou fazer aqui em cima, ó, diluição de soluções. Então, concentração molar de nitrato na solução B vezes volume da B é igual à concentração molar do nitrato na solução final vezes volume da solução final. Logo, concentração molar dele, a gente descobriu aqui embaixo, 0,8 mols por litro. Então, 0,8 mols por litro vezes volume dela, 100 mililitros, é igual molar da solução final, que é o que eu quero descobrir, vezes o volume da solução final, que é 200 mililitros. Nesse caso, a gente pode simplificar aqui, ó. Deixa eu pegar um vermelho aqui. Simplifico mililitros com mililitros. A concentração molar da solução final, ó, de íons nitrato vai ser, vamos ver, ó, 0,8 vezes 100 vai dar 80. Isso em mols por litro, dividido por 200, certo? Simplifico um zero com zero. 8 por 2 dá 4. Então, 8 por 20 vai dar 0,4. Então, aqui deu 0,4 mols por litro de ânion nitrato. Portanto, a concentração aqui, ó, do ânion nitrato na solução final deu 0,4 mols por litro. Ok? Beleza. Então, agora eu vou propor para você o seguinte. Eu quero que você resolva as questões complementares de 1 a 12. A gente acabou de fazer 3, né? Eu fiz 2 naquele primeiro exercício e 1 agora. Resolva as questões complementares, esse assunto é importante, a gente tira dúvidas no plantão. E logo depois, nós vamos falar de mistura de soluções com reação química. Aí fica um pouquinho mais complicado, mas se você tiver domínio do que a gente está falando agora, lá vai ser fácil de você entender. Beleza? Meninos, muito obrigado pela presença de vocês. Aguardo você então para a próxima aula. Tchau, tchau e até mais.